Sejam bem-vindos à nova rubrica Ecos de Infância na Terra Quente FM, um novo espaço de conversa, acima de tudo que se pretende pedagógico. Semanalmente, a esta hora, vai estar em antena Lúcia Menezes, psicóloga clínica e neuropsicóloga. Bom dia, bem-vinda. Hoje o assunto que vamos abordar são as bases do desenvolvimento infantil e o papel da parentalidade. Porque é que é então tão fundamental estes primeiros anos, ou são tão importantes para o desenvolvimento infantil? Desde já obrigada também por me receberem aqui e estou bastante grata por esta oportunidade e também para o público, para quem nos ouvir assim desta maneira. Em relação ao desenvolvimento infantil, é um processo que, lá está, que não se estende só no fim dos próprios 6 anos ou até à fase em que a pessoa se torna adulta, não é? A passagem para a adolescência, neste caso. Porque é que é assim tão importante? Porque não vai só de acordo com os livros. As pessoas sentem-se muito limitadas, não é? Torno pai, torno mãe, gostaria que houvesse um livro no sentido de eu como saber tornar. A questão é que não vem nos livros, não é? Todos os desafios, o conseguir lidar com as birras, o conseguir lidar com o choro, interpretar isso tudo não vem. Portanto, o desenvolvimento infantil é muito importante porque também coloca os próprios pais em teste, à prova, não é? No sentido de se eles se sentem competentes, se estão à vontade, se estão seguros nesse sentido. Por isso, é muito importante promover logo desde cedo porque vai construir as próprias bases do que é de um indivíduo que contribui para a sociedade. Portanto, ou seja, não é linear, não é? Não está tudo como diz nos livros. É uma coisa que enfim, é mais até a parte emocional? Exatamente. É isso? Exatamente, sim. Até eu costumo dizer nas consultas que dou que quando alguém se torna pai ou mãe é quase que confrontar-se com a sua própria criança interior, com a criança que uma vez foi. Por isso é que se torna tão desafiante nesse sentido, não é? Porque é confrontar com vivências que foram muitas vezes muito felizes, mas outras também mais desafiantes. Portanto, é também conseguir distanciar disso para o que aquela criança está a precisar. Nesse sentido. Tendo em conta que estamos a falar da parte já infantil, digamos assim, até que ponto é que o ambiente familiar e emocional é importante? Ou seja, tem um peso enorme nesta vertente? Sim, e não digo isto para já alarmar os pais, não é para ficarem já a deitar as mãos à cabeça de é que vou ser responsável por tudo o que acontecer ao meu filho. Claro que há fatores contextuais que vão para além do próprio escopo dos pais, não é? Da abrangência dos pais. Mas é muito importante porque só pela própria formação dos próprios neurónios espelho, ou seja, a partir do momento que a criança vê como o pai ou a mãe lida com uma situação desafiante, ele vai criar um registro de como isso é uma estratégia para usar no futuro, ou seja, vai usar como modelo para o futuro. Portanto, é bastante importante, lá está, logo nesse aspecto, porque tudo são bases para que a própria formação dos neurónios, as próprias estratégias sejam formadas e possam ser acessíveis para o futuro. Comecemos então precisamente logo pelos 0 anos, ou seja, do 0 aos 2 anos, digamos que é esta parte que também começamos a abordar aqui. O que é que caracteriza esse desenvolvimento nessa faixa etária, dos 0 aos 2 anos? É uma etapa bastante rica, às vezes apesar de ser desvalorizada. Às vezes os pais pensam que aos 0 ainda há pouco a fazer porque a criança aparentemente não tem assim tanta interação quanto poderia ter. Mas é uma etapa muito assente na questão sensorial e motor, ou seja, há aqui desde o começar a olhar, a interação com a mãe ou com o pai, tudo o que é o primeiro toque, o que é que a criança começa a poder conseguir interagir, depois começa a passar a perceber que ela e a mãe são entidades diferentes, que também é uma etapa muito importante, passa pela própria ansiedade de separação, que muitas vezes os pais também se alarmam, mas que é uma etapa importante de poder avançar e passar por ela, até depois o próprio contexto do primeiro ano, é? Com a parte motora aí a consolidar-se mais, até aos 2 em que depois chegam as famosas birras e a autonomia começa a surgir e tudo o que é o conseguir partilhar com colegas e a família que, entretanto, já se está a consolidar com a chegada do novo membro. O papel dos pais nesta altura é extremamente importante, obviamente, não é? Nesta fase. O papel é que eles têm. Ou seja, de dar, lá está, como estava a dizer no sentido há bocadinho, de poder dar bases para o que é um bom desenvolvimento para o futuro, ou seja, desde escolher uma escola que seja apropriada com o seu modelo de parentalidade, que às vezes é uma escolha que é descurada, de poder lidar com as birras de uma forma que seja tanto com suporte, também com limites, que também às vezes é um balanço um pouco desafiante conseguir fazer. Ou seja, acabam por ser um papel fundamental, mas não diria único.
Porque às vezes também é esse um peso que os próprios pais têm. Eu vou ter aqui todo a alçada de desenvolvimento sobre a minha pele. Por isso é que o contexto como grupos de apoio, seja a parte social que os pais têm, a família alargada, creches, tudo o que seja atividades em que as crianças estejam envolvidas, também tem um papel importante. Ou seja, não ter aqui uma espécie de bolha, não é? Em que só haja ali o tal ambiente familiar. Sair, até no ambiente social, isso seria importante. Esta interação é importante nessa faixa etária, dos 0 aos 2? Sim, tem colegas que defendem que a criança deve ficar o máximo tempo que puder com a tríade, não está, neste caso com o pai e com a mãe. Eu também defendo de certa forma essa perspectiva, não é? Porque há bases que não se desenvolvem da mesma maneira com outros elementos. Mas é importante começar a promover desde cedo, lá está, exatamente pelo conceito da criança partilhar, de perceber o que é o não dito por si, o não dito pelo coleguinha, o não dito pela pessoa que está encarregue de ficar a tomar conta dele. Ser confrontada com isso, e ao passo que, quando está só com a mãe ou com o pai ou com outros cuidadores mais próximos, não é tão confrontada com isso. Portanto, é importante também fomentar isto desde cedo. Portanto, também deixo aqui uma mensagem para acalmar aqueles corações dos pais quando deixam as crianças muito cedo, logo nos berçários e na creche, no sentido de estarem a falhar. Não tanto, não é? Se a realidade deles não é no sentido de poderem potenciar mais tempo com os seus filhos, também estarão a potenciar outras capacidades neles. Portanto, equilibra-se. E há pouco falou-me em birras, que é muito normal acontecer nestas alturas, não é? É claro que não há, digamos, com uma situação pro forma em que tem que ser assim, mas para se debelar esse tipo de problemas, que conselhos é que daria aos pais, quando são confrontados com as birras sistemáticas? Desde já não entrar numa postura de contra-ataque, que às vezes acontece isso, a pessoa fica ativada, muito revoltada, sente-se muito atacada, quase como se fosse mas não me respeita, não vai de acordo com aquilo que eu quero, portanto vou também levar a voz e mostrar quem é que manda aqui. Ou seja, não entrar logo nessa postura, para deixar uns segundos e poder perceber de como é que eu seria se fosse quando eu tinha esta idade. Eu sei que é difícil de fazer, não estou a dizer que seja propriamente fácil, mas é importante também ver esta empatia e este poder colocar-se no lugar da criança, porque ela efetivamente não tem recursos para lidar com todas as situações com que é confrontada. Portanto, as birras muitas vezes são o sinónimo disso, de ela sentir-se limitada e não conseguir lidar com a frustração, com a raiva e com tudo o que isso representa. Portanto, poder parar e chegar ao nível da criança, baixar e poder transmitir: sei que estás revoltado, mas eu estou aqui para ajudar-te no que for preciso, já representa os segundos de paragem para que a criança perceba que há segurança e depois o pai ou a mãe decida como proceder daí para a frente. Até pode não fazer mais nada a seguir, mas só o facto de já ter representado aquela segurança e confiança também já dá aqueles segundos para que a criança se regule na presença segura. Vamos subindo nas etapas, dos 2 aos 4, o que é que muda aqui? Mudam algumas coisas. Mudam. Começa já a haver, lá está, já mais consolidação do não, já houve mais estabilidade nesse sentido, portanto já há aqui uma maior autonomia, também no sentido de começar com o próprio desfraldo que acontece, não é? De largar a fralda, de começar a ir a fazer as necessidades sozinho, por isso estão todas as etapas que marcam a autonomia. O pensamento também fica mais lógico, já há aqui uma transição mais para um menor egocentrismo, ou seja, tudo o que é a perspectiva do outro começa a ganhar terreno. Por isso é que passa-se lá está para pré-escolar, porque já se permite, enfatiza aqui a possibilidade da criança adaptar às etapas que vêm, à preparação para a escola, não está só na adaptação aos outros, já começa a poder perceber o que é o preparar-se para a escola. Portanto, diria que é isso, é uma questão aqui uma etapa de consolidação da autonomia e também de concretização do próprio pensamento. Só um bocadinho atrás em relação ao facto de me ter dito que há pouco tempo sobre a questão da entrada na creche, enfim, da pessoa sair do seu ambiente familiar, há sempre também essa adaptação da criança à creche, ao estabelecimento para onde vai. É sempre difícil nos primeiros dias, ou pelo menos no primeiro dia é sempre difícil, em que por norma os pais até saem quase sempre a chorar porque a primeira adaptação, ou o primeiro dia não corre lá muito bem sempre. Enfim, isto poderá perturbar os próprios pais até, ou não, e as próprias crianças, quer dizer, se a imagem que tem logo no início não é lá muito boa, não é? Tendo em conta que quando se vai deixar a criança à creche na primeira vez, há aquele sentimento de que ele vai ficar bem, não vai ficar bem, enfim, há sempre, quer de um lado, quer do outro, há sempre alguma inconformidade, não é? Como é que se pode, digamos que, ultrapassar isto? Eu sei que isto é um fator muito preocupante, não é? De entrar logo e deixar, é como estava a falar há pouco, também no sentido da culpabilidade. Mas eu diria que é expectável e até positivo que a criança chora.
Ou seja, isto eu sei que vai soar um bocadinho controverso, sentido, mas como assim? Pais será, não é? Como assim? Será expectável que chore? Porque isso é indicativo que está a construir bases de uma vinculação boa com os pais, ou seja, e o perceber que vai haver um afastamento ou que os pais vão sair de cena, desencadeia aqui o que também nós chamamos do conceito da permanência do objeto, ou seja, da criança perceber que não é por o pai ou a mãe passarem a estar fisicamente não visíveis que eles deixam de existir. Eles continuam a existir mesmo que a criança não os veja. Mas este é um processo também, é de próprio desenvolvimento. Mas para tranquilizar aqui os pais, muitas vezes é mais preocupante para os próprios pais, não é? A criança, passado uns segundos, regula-se um novo contexto. Sim. Portanto, os pais é que ficam mais alarmados. Até porque vai conviver com outros coleguinhas, não é? Mas aos pais, durante alguns dias, é que fica essa imagem, não é? Da criança a chorar no primeiro dia, não é? Por isso eu pensava aqui a mensagem para sentirem que, lá está, que estão a potenciar o próprio desenvolvimento da criança e ao mesmo tempo para se autorregularem, porque às vezes foca-se muito na criança, na capacidade da criança se regular e se tranquilizar e esquece os pais. Que quando uma criança nasce, os pais estão-se a redescobrir outra vez, por isso é importante voltarem a descobrir como se autorregular, como se tranquilizar na presença do filho e mesmo quando o filho está ausente. Portanto, também passar a mensagem nesse sentido. Este episódio fica por aqui, seguimos na próxima semana, já tivemos as fases dos 0 aos 2 e dos 2 aos 4 anos. Vamos começar na próxima semana por falar na fase dos 4 aos 6.